Imagine por um instante que a maior batalha em sua fazenda não se trava contra a seca implacável ou os preços que teimam em não subir. Não, essa é uma guerra silenciosa, uma peleja invisível aos olhos apressados, travada com garras e mandíbulas afiadas, bem debaixo do seu nariz. Pois se prepare, meu amigo e minha amiga, porque hoje vamos mergulhar de cabeça numa dessas pelejas, mas não pelos seus olhos, e sim pelos de uma pequena guerreira de armadura vermelha com pintinhas pretas. Eu sou só o contador do caos, mas a história é dela, e eu te garanto, quando você terminar de ouvir, nunca mais vai olhar para uma joaninha da mesma forma. Meu nome de combate é Joana. Nasci num berço macio, uma folha de roseira banhada pelo sol da manhã. Minha infância foi um paraíso, um mundo de gotas de orvalho que pareciam diamantes e brisas com cheiro de terra boa. Eu e minhas irmãs eram a alegria em forma de inseto, explorando os caules como se fossem montanhas e os botões de rosa como se fossem castelos. Nossa única referência de poder era a sombra gigante do fazendeiro, seu Zé, um ser que para nós era o próprio criador daquele universo verde e pacífico. Mas a paz, meu caro, é como geada em dia de sol, some num instante. Certa manhã, um cheiro novo e enjoativo tomou conta do ar. E então os vimos, uma maré verde pegajosa, uma legião de ladrões de seiva cobrindo os brotos mais tenros. Eram os pulgões, uma praga que chegava sem pedir licença para sugar a vida da nossa casa. O pânico se espalhou como fogo em pasto seco. Eles eram incontáveis e nós apenas um punhado de pontos vermelhos. A guerra tinha batido à nossa porta sem que a gente a tivesse convidado. Meu primeiro instinto foi o mais covarde de todos: fugir, voar para longe, encontrar outra casa, deixar para trás aquele pesadelo verde. Quem era eu, uma joaninha que mal sabia voar direito, para enfrentar um exército? Vi algumas das minhas irmãs baterem asas em desespero, abandonando o navio. Olhei para as folhas murchando, para a vida se esvaindo da nossa roseira e uma pontada de vergonha me atingiu. Fugir era fácil, mas era o certo a fazer? Aquele dilema me paralisou por um instante que pareceu uma eternidade. Foi quando uma voz rouca e sábia me tirou do transe. Era Dona Teia, uma aranha velha e peluda que tecia sua casa ali perto. Ela me olhou com seus múltiplos olhos e disse com uma calma milenar: "Pequena, o medo só serve para adubar a covardia. Essa sua fome não nasceu por acaso. Você é uma caçadora nata e a natureza está te convocando para o seu posto. Essa guerra é a sua razão de existir." Aquelas palavras não foram um conselho, foram uma ordem que ecoou na minha alma e despertou algo que eu não sabia que tinha. Naquele momento, o medo deu lugar a uma fúria gelada. Voei na direção do pulgão mais próximo e o devorei sem hesitar. O sabor da primeira caça, misturado à urgência da batalha, era estranhamente revigorante. Mas a sensação de dever cumprido, de eliminar um inimigo, essa sim foi a mais poderosa que já senti. Foi meu batismo de fogo. Olhei para minhas irmãs que ficaram e vi em seus olhos a mesma faísca que se acendera em mim. Não éramos mais vítimas. Tínhamos acabado de cruzar a fronteira, nos tornando as soldadas na linha de frente da batalha pela nossa casa. A caçada virou uma operação militar. Formamos esquadrões e começamos a limpar os galhos metodicamente, de baixo para cima. Logo, reforços chegaram. As larvas de crisopídeos, com suas mandíbulas assustadoras, se juntaram ao nosso banquete. Vespinhas parasitoides vieram para depositar seu futuro dentro do corpo do inimigo. Éramos um exército de controle biológico em perfeita sintonia. Mas os pulgões tinham aliados poderosos, as formigas, que os defendiam em troca daquele melaço doce que eles produziam. A guerra tinha se tornado mais complexa e perigosa. E é bem no meio dessa peleja, meu amigo, que a gente faz uma pausa estratégica. O que estamos fazendo aqui é a alma deste nosso encontro.
A gente vira a câmera, muda o foco e conta a história pelo ponto de vista que quase ninguém ouve. Porque a sabedoria do campo não está só na planilha do agrônomo. Ela está na resiliência da joaninha, na teimosia do milho que busca água, na força da cerca que enfrenta o tempo. Olhar por esses olhos pode te ensinar mais sobre sua própria terra do que qualquer manual. Nossa maior provação, porém, não eram as formigas. Nosso terror tinha nome e sobrenome: Pulverizador Costal do Seu Zé. Nós o chamávamos de Nuvem da Morte. Uma vez por safra, quando a praga apertava, ele surgia com aquela máquina barulhenta, espalhando uma chuva fina e venenosa que não distinguia amigo de inimigo. Matava os pulgões, mas nos matava junto, matava a vida. E nós sentíamos, pela crescente agonia da planta e pela inquietação do seu Zé, que a hora da nuvem da morte se aproximava perigosamente. O quartel-general inimigo, o alvo principal, era o botão de rosa mais vistoso do jardim, o orgulho do seu Zé. E era justamente ele que estava mais infestado. Chegar até lá e limpar tudo era nossa missão final, nosso tudo ou nada. Sabíamos que se não vencêssemos aquela batalha a tempo, a paciência do fazendeiro se esgotaria e a nuvem da morte seria a única solução que ele enxergaria. A contagem regressiva para nosso apocalipse particular tinha começado e o tempo corria contra nós. Avançamos com a fúria dos desesperados. A batalha foi um caos de pernas e antenas. As formigas nos atacavam sem piedade, tentando nos derrubar dos galhos. O melaço dos pulgões deixava tudo grudento, prendendo nossas asas e dificultando cada movimento. Foi um teste brutal de resistência e coragem. Várias de nós caíram, exaustas, mas a visão de uma irmã lutando ao lado nos dava forças para levantar e continuar. Lutávamos por nossa casa, por nossa vida, pela beleza daquela rosa. E então o dia temido chegou. A sombra do seu Zé cobriu o jardim e em suas costas a nuvem da morte brilhava sobre o sol. O som da bomba sendo pressurizada ecoou como um trovão, um anúncio do fim. O pânico quase nos desfez. Era isso. Todo o nosso esforço, toda a nossa luta seria apagada em segundos por uma chuva química que não se importava em saber quem era o herói ou o vilão daquela história. O desespero tomou conta do campo de batalha. Seu Zé ergueu o bico do pulverizador, mirando direto no nosso campo de batalha, o botão de rosa. Fechei os olhos, esperando o jato gelado do veneno, mas nada aconteceu. Um silêncio estranho se instalou. Abri os olhos e vi o gigante se aproximando, o rosto marcado pela curiosidade. Ele não estava olhando para os pulgões, ele estava olhando para nós, para a mancha vermelha e preta que se movia com uma eficiência frenética, um exército de pintinhas devorando a praga sem parar. Ele viu dezenas de nós, um batalhão em plena ação. Observou por longos minutos, vendo as larvas de crisopídeo se banquetando, vendo a vida lutar contra a praga com uma ferocidade que ele não conhecia. Um pequeno sorriso se formou no canto de sua boca. Ele balançou a cabeça como se uma ficha tivesse caído, uma ficha do tamanho da fazenda inteira. Então, ele deu meia volta e foi embora, levando a nuvem da morte com ele, sem disparar uma única gota. Nossa recompensa foi a maior de todas, a vida e o respeito. A roseira, livre dos parasitas, floresceu com uma beleza exuberante, como se nos agradecesse. Nós, as veteranas da Grande Guerra, ganhamos o respeito do gigante que controlava nosso mundo. Ele entendeu que tinha um exército trabalhando de graça, dia e noite. Aprendeu que, às vezes, a melhor ferramenta é a paciência para observar e a sabedoria para não interferir. O equilíbrio havia sido a nossa maior vitória. Os dias seguintes foram de paz. A história da nossa batalha virou lenda, contada às gerações mais novas para que entendessem seu propósito. Nós nos tornamos as guardiãs orgulhosas daquele jardim. Patrulhávamos os galhos não mais com medo, mas com a autoridade de quem conquistou seu lugar.
A roseira virou um símbolo, um monumento vivo à nossa coragem e à sabedoria recém-descoberta do fazendeiro. Cada nova flor era uma medalha de honra para todas nós. Semana depois, uma pequena infestação surgiu num pé de couve vizinho. As joaninhas mais novas entraram em pânico, assim como eu no passado. Mas eu, agora uma veterana endurecida pela batalha, não hesitei. Reuni meu esquadrão e liderei o ataque com um grito de guerra silencioso. Não havia mais medo, apenas a certeza do nosso dever. Eu era Joana, a protetora da horta, a general do exército de Pintinhas. A jornada tinha me transformado de uma simples sobrevivente em uma verdadeira líder. O elixir que trouxemos de volta da nossa jornada foi um novo modo de vida para toda a fazenda. Seu Zé nunca mais usou veneno indiscriminadamente. Pelo contrário, começou a plantar flores que atraíam ainda mais de nós e nossos aliados, criando um ambiente perfeito para os inimigos naturais das pragas. Ele se tornou um parceiro, um general que finalmente aprendeu a comandar suas melhores e mais baratas tropas. Nós, os pequenos seres vivos da sua terra. E a moral dessa história, meu companheiro da lida, é tão simples quanto poderosa. Antes de declarar guerra química na sua lavoura, pare por um minuto, ajoelhe-se, observe de perto. Você pode descobrir que já existe um exército valente e eficiente lutando do seu lado, de graça. A sua melhor ferramenta de manejo muitas vezes não é o veneno mais forte, mas a paciência para entender a natureza e a sabedoria para confiar nela. O verdadeiro mestre do campo cultiva o equilíbrio, não a destruição. E assim como seu Zé aprendeu a enxergar valor no seu exército de pintinhas, espero que você tenha gostado de ver essa batalha por outro ângulo. Se essa pequena guerreira te inspirou hoje, deixa aquele joinha como um sinal de respeito à tropa. Comente aí qual é o seu pulgão na fazenda e compartilhe essa história com aquele amigo que precisa de uma nova perspectiva. E claro, se inscreva aqui no canal, porque a sabedoria do campo tem muitas vozes e nós vamos ouvir todas elas.